Olá, graça, paz, misericórdia e amor da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Ana Caroline e você está assistindo ao programa Posso Crer no Amanhã, Família Bendita. O nosso ministério é um ministério que prega a revelação da graça de Deus. A graça de Deus que é o pacto de maiores e superiores promessas. Nós entendemos que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, cabe a nós o papel de aprendermos a cada dia mais, crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Quanto mais você cresce na graça e no conhecimento, mais você entende quem você é em Cristo Jesus. E a partir deste momento, você vai assistir a uma pregação que foi ministrada pelo meu esposo, Bispo Sérgio Costa, no altar da nossa sede internacional da Igreja Cristo Vive. Nós seguimos o conselho, ou os conselhos do apóstolo Paulo. Um deles está em Colossenses, no capítulo 1, onde ele diz que nós precisamos transbordar de pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de vivermos de modo digno do Senhor. Colossenses capítulo 1, versículos 9 e 10. E é isso que você vai fazer agora. Você vai receber esta palavra para que você transborde de conhecimento e entenda qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Fique atento, o Espírito Santo quer falar ao seu coração. Daqui a pouco eu estarei de volta. O tema é, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediências. Eleitos de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Vivemos dias muito turbulentos na nossa sociedade e as pessoas têm muita dificuldade em entrar num estado de repouso mental e de repouso espiritual, e por que não dizer também um repouso físico. Há pessoas que se sentem pressionadas o tempo todo, e isto gera um tipo de cansaço que pode ter outras consequências graves. Por exemplo, a pressão religiosa, ela pode até mesmo afastar pessoas do caminho de Cristo. A pressão no trabalho ou a pressão dentro da família pode gerar pessoas irritadas, pessoas frustradas ou até mesmo deprimidas. Então, querer se esforçar além do limite, sabe o que pode resultar? Pode esgotar a pessoa e até mesmo gerar falta de ânimo pela vida. Mas veja que Deus nos dá uma lição, Deus nos mostra uma direção, Ele nos ensina algo precioso em sua palavra sobre um estado de vida que Ele quer que nós cultivemos diariamente. Veja que Ele descansou de suas obras, assim diz a palavra lá em Gênesis. Deus criou o universo e todas as coisas em 6 dias, e diz que no 7º dia, o que Ele fez? Ele descansou. Então Ele descansou das suas obras, pois já estava satisfeito pela finalização da sua criação. O que nós aprendemos com isso?
nós vemos que ele nos ensinou que o descanso é fundamental na vida do ser humano, principalmente na vida do cristão. Mas Deus não nos fala apenas sobre um descanso físico. Ele fala sobre algo muito superior. Ele quer que vivamos neste estado de descanso contínuo na nossa alma e no nosso espírito também. Ele quer que nós venhamos a crer que tudo já foi consumado em nossas vidas. Diga amém por isto. Ele já fez tudo e a nossa parte é tomarmos posse, é nos posicionarmos espiritualmente, vivendo a graça de Deus. Todos estão compreendendo? Então, por vezes, achamos que devemos carregar muitas cargas. Isto dá aparência de pessoa muito responsável, não dá? Eu tenho muitas coisas para fazer. Eu sou uma pessoa muito ocupada. Eu sou uma pessoa que não paro. Eu sou uma pessoa que a todo momento eu estou me envolvendo com alguma coisa. Isto dá a sensação de responsabilidade. Mas veja que no legalismo, as cargas pesadas geram uma sensação, sabe de quê? De santidade. Na lei, as pessoas dizem assim: quanto mais carga, quanto mais jugo, quanto mais fardo, mais eu mostro que eu tenho o poder de Deus, mais eu sou espiritual. E não é desta forma. Você vai aprender que quanto mais nós colocamos sobre Deus, mais nós repousamos em Deus. E este é o propósito que Deus tem para a nossa vida. Então esta não é a vontade do Pai, de vivermos segundo as nossas obras, ou de nos vangloriarmos segundo a nossa capacidade. Não, não é desta forma que o Pai Celestial quer que os seus filhos vivam. Então vamos ver nos próximos minutos alguns aspectos importantes sobre este repouso que o nosso Pai Celeste quer que todos nós vivamos. E o primeiro ponto está na sua apostila, é que o nosso descanso está em depender totalmente de Deus. Você está acreditando nisto? Então repita com os seus lábios: o meu descanso é depender totalmente de Deus. Veja, não é tentar pela nossa autossuficiência, não é para que você se ache o rei da cocada preta, não. É para que você descanse em Deus, lance sobre Ele, dependa 100% dEle. Veja o que diz Hebreus 4:10, diz assim o apóstolo Paulo, a carta aos Hebreus. Os hebreus são judeus convertidos ao cristianismo. Diz assim: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Então veja que Paulo diz que quando entramos num estado de descanso espiritual em Deus, e quando a nossa confiança está totalmente depositada nele, estamos consequentemente gerando o quê? Descanso, paz, sossego, tranquilidade para o nosso corpo físico, para a nossa alma e para o nosso espírito. E veja que aqui neste versículo, Paulo estava rememorando aquilo que o povo de Deus havia vivido lá depois de sair do Egito. Lembra que eles ficaram peregrinando no deserto durante 40 anos, porque duvidaram de Deus? E mais,
as suas vidas estavam segundo o que? A lei, estavam depositadas sobre a lei, eles viviam a lei mosaica, que não os deixavam repousar nunca. Tinham que sempre cumprir todos os padrões, todos os rituais, tudo aquilo que a lei exigia, mesmo sabendo que este descanso o povo judeu desfrutava, ou seja, a cada 7 dias, um dia ele descansa. Portanto, eles trabalham 6 dias e o 7º ele descansa. Mas eles descansavam simplesmente fisicamente, porque espiritualmente e emocionalmente eles estavam que aflitos, sobrecarregados, cansados, porque a lei exige isto. Eles viviam a lei. Eles achavam sempre que a qualquer momento poderiam perder a salvação. Afinal de contas, se você tropeça num artigo da lei, em uma leizinha, você acaba anulando todas as outras, ou seja, todos os 613. Então veja que a expectação que este povo vivia não gerava descanso. Mas Paulo estava mostrando algo importante, que independente disso, havia um Deus que se preocupou com nós ao tal ponto que ofereceu o seu próprio Filho para nos dar o descanso que precisávamos. E veja algo importante, não é o descanso físico de apenas um dia, mas é o descanso para toda a eternidade, através do sangue do Cordeiro. Então, igreja, veja que nós vivemos um pacto de melhores e superiores promessas, aonde nós podemos sim descansar, em detrimento de qualquer situação que vivamos. Então o povo de Israel, ele tinha o descanso físico, mas não tinha o descanso espiritual. E só se entra no descanso espiritual quando há fé, quando há confiança em Jesus Cristo, quando cremos na obra completa que Cristo fez e que garantiu definitivamente para todos nós, seus filhos, a salvação eterna. Só desta forma podemos descansar. Veja o que diz Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos. E diz mais, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Paulo estava falando que o dom da fé, o dom de Deus, é a salvação. Diga, a salvação é um dom de Deus para a minha vida. É uma dádiva de Deus para a minha vida. Porque não dependeu de nós, não dependeu este descanso que nós recebemos em Cristo Jesus, não dependeu de nós, mas única e exclusivamente do nosso Salvador. E diz no versículo 9, não de obras, veja, para que ninguém se glorie. Então, contudo, ainda hoje muitas pessoas não abandonaram a crença de que através do seu próprio trabalho é que irão ganhar graça diante de Deus. E isso nada mais é do que rejeitar o dom gratuito da salvação em Cristo Jesus. Por isso nossas obras não podem obter ou manter a nossa salvação. Elas são inúteis. Mas veja que Jesus Cristo, através do seu sangue, é o único caminho que nos leva à salvação e à paz, o descanso que tanto precisamos. Vamos ver o que diz em Hebreus 4, versículo 2, diz assim, porque também a nós, então Paulo estava testemunhando aquilo que ele havia vivido, ele diz assim, porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Ou seja, o evangelho foi pregado para Paulo, para outros discípulos e para outras pessoas que eram judeus e que seguiam o velho pacto, como se deu com eles.
mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então veja que existem muitas pessoas que ouvem esta palavra, e o que me pasma, o que me deixa mais chocado, é que alguns nasceram aqui entre nós, e se deixaram levar pelo canto da sereia, se deixaram induzir por vãs filosofias, mesmo conhecendo a verdade, mesmo conhecendo que é por graça, é por fé, não é por obras. Então mesmo havia acontecido com Paulo, com aquelas pessoas a quem Paulo levou o evangelho da graça de Deus. E ele diz no versículo 3, nós porém que cremos, entramos no descanso. Então veja que quando confessamos a Cristo, quando entendemos a nossa posição espiritual diante de Deus, automaticamente temos que viver no descanso. E amados, isto é uma condição sine qua non de todo cristão. O cristão tem que viver no descanso. O cristão não tem que viver acumulado de tormentas, não tem que viver atribulado, não tem que viver inquieto, impaciente, não. O cristão tem que viver no descanso. Diga, eu vivo no descanso. Versículo 9 diz, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Resta um repouso para você, eleito de Deus. Então veja que Paulo, ele fez uma comparação com a caminhada dos israelitas no deserto, como eu acabei de dizer, ao abandonarem a escravidão do Egito e a peregrinarem para o descanso de Deus, que Deus havia prometido, da terra prometida. Então ele fez uma comparação deste velho pacto, disso que aconteceu no passado, com algo novo, em relação à nossa jornada do cristão, rumo ao seu pleno repouso espiritual, sabe aonde? No reino de Deus. Só em Cristo Jesus é que encontramos repouso. Então a pregação das boas novas, que é o evangelho de Cristo, deve vir unida, amados, à fé que nós recebemos, a palavra que nós recebemos. E quando isto é unido, quando isto acontece, automaticamente nós temos em nossa consciência o repouso espiritual que precisamos. Então, amados, a nossa certeza na obra redentora de Cristo tem que produzir repouso absoluto em qualquer situação. Em qualquer situação, até nessa que você está pensando, ou quiçá você está vivendo, tem que gerar repouso. Então diga com seus lábios, eu não anulo a cruz de Cristo, mas eu descanso a minha mente e o meu coração na certeza de que através do sangue do Cordeiro, de uma vez por todas, alcancei a redenção. Isso gera descanso à tua alma? Então aplauda ao Senhor. O segundo ponto, tão importante quanto o primeiro, é que nos momentos em que nossa fé é provada, nós somos testados, temos de seguir confiando e esperando em Deus. Não podemos titubear, não pode tremer na base, temos que nos manter firmes, inabaláveis. Então as situações que se opõem à nossa vida, ela não pode abalar a nossa fé, ao ponto de duvidarmos da obra de Cristo, ao ponto de duvidarmos ou anularmos aquilo que Cristo fez. A incredulidade impede o repouso da alma. Quando somos provados, não podemos ceder à tentação da fadiga espiritual. Não podemos deixar
que a tentação do desânimo e do fracasso, da desistência, atinge a nossa mente e o nosso coração. Por maior que seja a provação, não podemos. Não somos dos que retrocedem. Lembra o que Paulo fala? Somos dos que avançam. Você tem que avançar, você tem que persistir, porque a vitória é garantida para aqueles que não desistem. E você é um vencedor, você é uma vencedora. Veja o exemplo que Paulo dá em Hebreus 12:3, diz assim: considerai, olha, Paulo está falando conosco, considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Quem foi que sofreu? Foi Cristo. Jesus sofreu todo tipo de tentação, de perseguição, de sofrimento, para provar o quê? Para que não vos fatigueis, desanimando em vossa alma. Então veja que Jesus sofreu maiores oposições do que todos nós. Ele deve ser o nosso modelo de perseverança para nunca desistirmos. Diga: eu não vou desistir, eu vou prosseguir, eu vou prosseguir para o alvo, eu vou vencer esta situação, porque aquele que está em mim é maior. Então veja que quantas pessoas caíram no pecado da incredulidade por causa de um momento de tribulação. Às vezes uma fofoca, uma palavra que disseram, a pessoa ouviu, olha, disseram que você, ninguém sabe quem foi que falou, mas a pessoa já sente, já fala: não, olha, isso daí me abalou, me tirou as estruturas, eu vou sair da igreja. Então veja quantas pessoas caíram no pecado da incredulidade por causa de um momento de tribulação. Abandonaram a fé, abandonaram a igreja, o seu ministério. Pessoas que um dia foram abundantes na obra deixaram de frutificar, porque se desanimaram. Mas você está aqui para aprender a nunca desanimar, mas a perseverar, a acreditar, a confiar que Deus está contigo aonde você estiver. Ele não te abandonará, jamais. Jamais. Então, amados, a nossa firmeza, a nossa postura de descanso demonstra o valor e a dimensão da nossa fé. 1 de Pedro 1,7 diz: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então veja porque muitas vezes nós sofremos perseguição, para que através do nosso testemunho venhamos a ser motivos de glórias e honras para Deus. Então a fé aprovada, ela redunda em glórias a Deus. Quer ver um grande exemplo depois de Jesus? É o próprio apóstolo Paulo. Veja o testemunho deste homem. Veja se havia alguém que teve, se existe alguém que teve todos os motivos do mundo para desistir, para se desanimar, para esmorecer, para abandonar tudo, foi o apóstolo Paulo. Mas veja qual foi o testemunho dele. O tema é: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Você acabou de assistir a mensagem que foi ministrada pelo meu esposo, Bispo Sérgio Costa, no altar da sede internacional da Igreja Cristo Vive. Eu creio que o Senhor falou profundamente ao seu coração. É vontade dele que você transborde de conhecimento para que você usufrua nesta terra da vontade dele, que é boa, é agradável e é perfeita. Eu quero fazer um convite a você
Venha estar conosco no próximo domingo. Nós temos 2 grandes cultos, às 9 e às 18 horas. O nosso ministério tem toda a estrutura para receber você, sua família. Temos estacionamento, escola bíblica para crianças, berçário para bebês. E nós desejamos que você venha fazer parte da família Cristo Vive. A nossa igreja é a sua cidade refúgio. Venha aprender o que é viver sem condenação, a graça de Deus. Amém? Que tenham todos uma excelente semana, graça e paz, e até o próximo programa.